sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Nesse tempo de SAEB, prova SAEB, matemática, português, só se fala nisso nas escolas públicas, quinto ano, sexto ano, nono ano, ensino médio. Então, olha só, vamos falar dos itens, popularmente chamando as questões, tá certo? Porque o item é o nome que se dá àquelas questões, que o SAEB dá o nome para aquelas questões. Então vamos nessa. Primeiro, vamos dar uma resumida, vamos falar o que é matriz de referência, o que é escala de proficiência, as habilidades, item, os elementos de um item, tá certo? E algumas atividades. Vamos nessa? O que é a matriz de referência? Olha só, alguém pode dizer o que o aluno deve aprender, Olha só, matriz de referência não é matriz curricular. Cada município tem a sua matriz curricular, cada estado tem a sua matriz curricular. Tem uma matriz curricular comum, nacional, Não é estratégia de ensino e nem muito menos orientações metodológicas. Não é nada disso, tá certo? O que ela é? Ela é um recorte dos conteúdos curriculares. Ou seja, quais são os conteúdos curriculares que eu quero que o meu aluno saiba e eu possa medi-los. Então, essa é a matriz de referência, que tem de matemática e tem de língua portuguesa, beleza? Então, para eu medir isso, eu uso uma escala chamada escala de proficiência. Resumidamente, é uma fita métrica que mede o conhecimento. Ela mede o que deseja que os alunos aprendam, tá certo? Naquele que esperam que eles aprendam após aquela etapa. E no SAEB, essa matriz ela é numérica, E esses números vão indicar qual nível que o aluno está, o que é que ele aprendeu até aquele momento, tá certo? E a habilidade, o que é essa habilidade, Olha só, antes de passar para a habilidade, a matriz, a escala de proficiência, são três. Tem a do ensino fundamental de quinto ano, do ensino fundamental de nono ano e do ensino médio. As três, observe que tem momentos que elas interseccionam, Ficam aqui no meio, são os níveis, tá certo? Que a de ensino médio vai até perto de 500. A do fundamental do nono chega um pouquinho para lá dos 400. E a do quinto ano é um pouquinho maior que 300. Se a do nono ano está em 300, quer dizer, está menos de 300, quer dizer que ela está quase que do quinto ano. Ou seja, para o do nono ser do nono mesmo, tem que estar acima de 300. E a do ensino médio tem que estar acima de 350. Então vamos lá. E as habilidades? O que é essa habilidade? É aquilo que se pretende medir, é aquilo que se quer ser avaliado. A habilidade ela é composta de três partes. Olha aí, uma operação cognitiva, é um verbo no infinitivo, resolver, localizar, inferir. Tem um objeto do conhecimento, que é o conteúdo, e tem um modificador. Vou dar um exemplo aqui para você. Identificar problemas simples de contagem. É uma habilidade da matriz SAEB de 2018, do quinto ano, 2.6. Identificar problemas simples de contagem. Qual é o operador cognitivo? Identificar problemas simples, E o modificador de contagem, tá certo? E assim por diante. O nono ano tem resolver, que é a operação cognitiva, problemas também de contagem. Aí vem o modificador, que envolva o processo multiplicativo, tá certo?
E tem várias outras, dependendo se for língua portuguesa, se for ciência e assim por diante. Bora para o que interessa, que é o item. Vamos lá? O que é o item? O item é a unidade que vai medir a proficiência, tá certo? Ela só mede uma habilidade. Um item não pode medir mais de uma habilidade. O item, ele, como eu falei, ele vai estipular a proficiência, né? Só que o item ele tem que estar criado corretamente. Tem algumas pessoas que acham fácil, mas realmente ela é um pouco, não é difícil, ela é trabalhosa, tá certo? Criar um item. Vamos para os elementos do item, olha aí. O item é composto de 3 elementos: o texto base, o enunciado ou comando, ou também chamado pergunta, e as alternativas. No texto base, é um texto verbal ou texto não verbal, uma imagem, é um texto base, certo? Também era chamado de contextualização, logo no comecinho dos itens, quando começou a criar, chamava, é a contextualização do problema. Né? Então, olha só, contextualiza elementos para o problema e é bom evitar texto base de autoria própria. Apenas matemática e ciências naturais é que pode ter autoria própria. Você pode criar um problema, certo? Uma situação problema. O enunciado pode ser uma pergunta ou pode ser uma frase incompleta, ou seja, para completar. E as alternativas são as soluções possíveis. Tem o gabarito, que é a certa, e o distrator, que é a plausível. O distrator não é pegadinha não, viu, pessoal? O distrator é aquela possível resposta do aluno, que ele fez uma conta, pode ter chegado àquela resposta, beleza? Então, resumidamente, o item é a unidade de medida da proficiência, tem o texto base, tem o enunciado e tem as alternativas. Primeiro vem o texto base, que é verbal ou não verbal, o enunciado, que é o comando, também chamado de pergunta, né? E as alternativas de resposta, que são as possíveis soluções. Agora vamos destrinchar o texto base. Tem que ser adequada à escolarização, tem que considerar o tempo do teste, pode ser adaptável, né? Pegar de um local, uma figura de um local e adaptar aquela figura. É um fragmento, mas que tem uma compreensão global. Deve ter boa qualidade gráfica, deve estar bem posicionado, precisa ser recuperado, ou seja, qualquer pessoa pode achar essa figura na internet, deve ter referência da BNT, devem ter títulos, se for textos, não é? Deve ser numerada de 5 em 5 linhas, e matemática e ciências naturais podem ter autoria própria. Aí, para a prova SAEB, né, não pode ter preconceito, não pode ter polêmica de etnia, de cultura, de religião, de profissão, de crença. Não deve ter propaganda, não é, de produto de marca. Uma lata de Coca-Cola, uma lata de Guaraná, né, sabão em pó Omo, certo? Não deve ter nome de pessoas, evitar isso. E evitar também figuras ilustrativas de tabelas que não são úteis ao problema. E também evitar textos didáticos, né? De livros didáticos. E a característica do comando, da pergunta. Aquela pergunta, ela finaliza o problema. Você não vai ver as respostas. O item ele é construído de uma maneira que o aluno já responda sem precisar ir para as alternativas. Essa é a diferença. Ou seja, o item está relacionado com a habilidade avaliada. O texto base, você pode ter um texto base e pode ter vários comandos. Você pode criar um texto base e botar vários comandos, certo? O comando ele é objetivo, ele concretiza a operação cognitiva avaliada,
Se for para um texto, ele faz referência à linha do texto base, atende às normas cultas, é uma pergunta ou frase incompleta. Não tem aquele negócio de dizer marque o incorreto, marque o correto, exceto, certo? Como eu te falei agora há pouco, no texto base em prova SAEB, em concurso pode até ter, mas na prova SAEB não pode ter selecione a correta, incorreta, indique a alternativa. Quais das alternativas abaixo pode-se afirmar, pode-se concluir? Nada disso, tá certo? E vamos para as alternativas. As alternativas, ela deve ter um paralelismo sintático, ou seja, a frase deve ser construída semelhante, construção frasal. Deve ter o mesmo campo recurso semântico, também chamado paralelismo semântico. Deve ser semelhante no tamanho, né? Porque às vezes o aluno diz, essa aqui a resposta é a maior que tem, então deve ser a certa, só pelo tamanho. Aí não pode também isso. Devem ser ordenadas em ordem crescente ou decrescente pelo tamanho, pela ordem alfabética ou pela ordem numérica. Até isso você tem que prestar atenção, né? E são respostas completas. E não deve ter sempre, muitas vezes, todo, nenhum, nunca, tá certo? Deve ter vocabulário adequado, não deve ter pegadinha, não deve ter não, incorreto, né? Não deve ter detalhes irrelevantes, não pode ser excludente e uma alternativa exclui a outra, aí o aluno vai pela eliminação, né? Também não pode. Não deve repetir parte do enunciado e não deve ter palavras de difícil compreensão, confuso, ambíguo ou impreciso. E o distrator? O distrator são as respostas plausíveis, que levem o aluno a refletir antes de chegar na correta. Se ele não chegar na correta, chegue pelo menos nas plausíveis. O distrator impossível é quando não tem resposta no texto base. Um exemplo, vamos dizer assim, a tabela, veja a tabela abaixo, olhando na tabela tem de 10 a 100. Aí no distrator tem 150 na resposta, então não dá, é impossível. O defeituoso é quando ele nega o sentido ou afirmação do sentido do texto. E se o aluno escolhe o gabarito sem dominar aquela habilidade, a gente chama esse item de defeituoso. Então vamos para algumas atividades. Olha só. A gente vai olhar a operação cognitiva. Olha só, resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escala de divisão proporcional e taxa de variação. Esse descritor é o D20 lá no 5º ano e o D29 lá no 9º ano. E também ele é de álgebra, não é? Tanto para o 5º como para o 9º. Está aqui a habilidade 4. Ó. Então, qual é a operação cognitiva? Resolver problema. Qual é o conteúdo? O conteúdo é variação proporcional direta ou inversa. E qual é o modificador? De escala, divisões, proporções, taxa de variação. Tá certo? É assim que você identifica as partes da habilidade. E verificar agora no item. Olha só. Esse álbum é formado por 180 figurinhas sobre o atleta brasileiro, número de figurinhas de cada esporte está mostrado na tabela. O esporte com menor número de atletas em um álbum de figurinhas é? Qual seria a operação cognitiva? Você olha no comando aqui, ó. Ele está localizar informações na tabela, tá certo? O tratamento de informação, né, que você vai usar a tabela. Outra aqui. Gabriel recebeu um papelão com a figura. Ele montou uma caixa com papelão. Qual é a forma da caixa? Aqui é
relacionar a planificação com o sólido geométrico, certo? A reta numérica indica as localizações de alguns números. A reta que indica do 2110 é, aqui já está dizendo, localizar números naturais na reta numérica, certo? E construir um item, esse que é o nosso, o importante, olha só. Como é que eu vou construir um item? Aí eu tenho que olhar aqui qual é o operador cognitivo dele, qual é o conteúdo e qual é o modificador. Olha só, aqui nesse daqui, ó, do papelão, eu posso pegar esse mesmo enunciado, né, o texto base, enunciado no texto base, e utilizar outro enunciado para medir outra habilidade, outro nível. Nos próximos vídeos eu vou falar para você como é que você vai construir um item para cada descritor. Eu vou focar nos próximos vídeos nos descritores que são os mesmos de quinto, nono e terceira série do ensino médio. Por quê? Porque são esses descritores, especialmente esses, que vão medir o nível da proficiência da sua turma. Olha lá, se ele está perto lá do nono ano, se o quinto ano, se o nono ano está perto do quinto, se o nono, ou terceira série do médio está perto do nono, tá certo? É ele que vai dizer esses que eu procurei lá nas matrizes de referências e encontrei alguns semelhantes. Já vou adiantar no próximo vídeo, amanhã, falarei do D1 de matemática. Pois bem, pessoal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!